Hak era um nerd de luta patético e sem esperança que foi conquistado pela princesa atraente, mas ela estava de olho em outra pessoa. Um dia, essa pessoa transportou o pai dela para outro mundo. Então Hak partiu para salvá-la e ajudá-la a encontrar os guerreiros mais fortes para retomar a coroa, e no processo, conquistá-la. Este é o reino de Kuka, um pequeno reino liderado por um rei gentil. Mas há um grande problema. Ele não tem rainha nem príncipe para assumir o trono. Sua única filha é uma garota de 15 anos chamada Iona, a princesa. Como Kuka é uma nação tão pequena, os países vizinhos muitas vezes a veem como um alvo fácil, então as batalhas geralmente são esperadas. No entanto, estranhamente, desde que o antigo rei morreu há 10 anos, tudo permaneceu completamente calmo e pacífico. Iona deveria aparecer em um evento real em homenagem ao rei, mas ela faltou só porque não conseguia decidir o que vestir. Enquanto a cerimônia terminava sem ela, Iona estava muito ocupada se preocupando com a aparência do cabelo. Embora seu pai sempre dissesse que ela era linda, ela não conseguia entender por que seu cabelo tinha que ser tão vermelho e super enrolado. Um dos 5 principais generais, um cara chamado Hak, apareceu e fez uma piada sobre o cabelo dela. Ele podia brincar com ela porque se conheciam desde crianças. Ele era basicamente o único que falava com ela como uma pessoa normal. Hak disse a Iona que o amigo de infância deles, Suwon, chegaria em breve. Assim que ouviu isso, Iona correu para encontrá-lo. Suwon, que era 3 anos mais velho do que ela, também era próximo de Iona desde que eram pequenos. Ele estava visitando o palácio para o aniversário dela e planejava ficar por uma semana inteira. Depois de se encontrar brevemente com ela, Suwon saiu para cumprimentar o rei. Iona ficou para trás, sentindo-se um pouco irritada porque Suwon ainda a tratava como uma garotinha. Iona sempre tinha ficado triste por perder sua mãe quando era jovem, e naquela época Suwon prometeu preencher essa lacuna emocional. Desde então, ela sempre o manteve perto do coração. No dia seguinte, ela ouviu que Suwon e Hak estavam tendo uma competição de arco e flecha, então ela correu para assistir. Ver Suwon em ação fez com que ela quisesse aprender a atirar flechas também, mas o pai dela não gostou da ideia de sua filha tocar em armas de jeito nenhum. Do nada, Suwon convidou Iona para andar a cavalo, e ela concordou felizmente. Hak ajudou-a a subir no cavalo, e enquanto cavalgava, Iona percebeu que Suwon parecia ter jeito com as garotas. Isso a fez se perguntar se ele tinha muitos admiradores. Na verdade, Suwon já havia recebido muitas propostas de casamento antes, mas ele sempre recusou todas. Tentando parecer mais madura, Iona soltou que ela já tinha concordado em se casar com Hak. Hak foi pego de surpresa e não tinha ideia do que ela estava falando. Suwon os parabenizou mesmo assim, o que deixou Iona ainda mais confusa. Por que ele acreditaria nisso? Depois Iona foi falar com seu pai. Ela percebeu que ele não estava a favor de seu casamento com Suwon. Mesmo que Suwon fosse talentoso e tivesse sangue real como filho do irmão mais velho do rei, o rei ainda se recusava a entregar o trono dessa maneira. Ele confessou que era um covarde, mas não queria que Iona passasse pela mesma dor que sua mãe havia sofrido. Chateada, Iona saiu furiosa, mas então um estranho assustador apareceu de repente e começou a persegui-la. Aterrorizada, ela correu. Felizmente, Suwon apareceu e a salvou. Iona explicou o que aconteceu, mas quando Suwon olhou ao redor, não havia ninguém à vista. Tentando acalmá-la, Suwon disse que deveriam procurar Hak. Ele supôs que eles estavam noivos, mas Iona finalmente se abriu e contou a verdade. Ela só tinha sentimentos por ele. Suwon não sabia como responder. Ele admitiu que era difícil para ele parar de vê-la como uma criança, mesmo sabendo que ela estava crescendo. Aquele momento significava um mundo para Iona. Ela não sabia nada sobre política ou governança, mas sabia uma coisa, ela ainda amava Suwon com todo o coração. 5 dias depois, a festa de aniversário de Iona foi realizada. Durante o evento, Suwon deu a ela um lindo grampo de cabelo. Ela achou que seu cabelo vermelho não combinava com algo tão elegante, mas Suwon disse que gostava do jeito que era. Pela primeira vez, Iona realmente se sentiu orgulhosa dele. Antes que a celebração pudesse continuar, Hak entrou e interrompeu. Iona voltou para o quarto, e Hak avisou Suwon que algo estava estranho. Ele suspeitou que um intruso tinha entrado sorrateiramente no palácio. Quando ele soube que Iona tinha sido atacada antes, ele pediu a Suwon para cuidar dela enquanto ele reforçava a segurança. Naquela noite, Iona foi falar com seu pai novamente sobre Suwon, mas quando ela chegou aos aposentos dele, algo estava seriamente errado. A porta estava aberta, não havia guardas, e dentro ela encontrou uma cena horrível. Seu pai havia sido assassinado, e quem fez isso foi ninguém menos que Suwon. Enquanto isso acontecia, Hak estava de plantão e encontrou Minsu, um dos guardas do rei. Eles conversaram sobre Iona e Suwon. Enquanto isso, Iona estava sendo secretamente levada para ser executada, mas Hak apareceu bem a tempo e a salvou. Iona ainda estava incrédula que Suwon pudesse fazer algo tão cruel, mas a verdade é que Suwon estava esperando por este momento há anos. Os soldados dele achavam que as coisas não estavam tão ruins ainda. Já que a maioria das pessoas não sabia o que tinha acontecido, a única preocupação deles era Hak. Hak encontrou alguns homens suspeitos e exigiu respostas. Quando eles atacaram, ele não hesitou em revidar. Mais ou menos na mesma época, Suwon finalmente contou a Iona por que ele fez isso. Ele acreditava que o pai dela sempre tinha sido um covarde por evitar a guerra.
Embora muitos o vissem como gentil, Sewon acreditava que o país não poderia ser forte sob tal governante. Há 10 anos, quando o velho rei deveria nomear um herdeiro, em vez de dar a coroa ao seu filho mais velho, o pai de Sewon, ele a deu ao seu irmão mais novo, o pai de Yona. O pai de Sewon não se importou com isso, e até foi ao campo de batalha para proteger seu irmão, mas no final, o pai de Yona o traiu e matou. Sewon nunca quis machucar Yona, ele achava que ela nunca visitava os aposentos do rei e não testemunharia nada. Mas um homem chamado Kisuk apareceu e decidiu que Yona tinha visto demais. Ele queria se livrar dela. Em pânico, Yona derrubou uma vela e começou um incêndio. Enquanto todos estavam distraídos tentando apagá-lo, ela escapou. Ainda sem conseguir acreditar na verdade, Yona foi capturada novamente, mas Hak apareceu e a resgatou mais uma vez. Hak começou a suspeitar de algo quando notou rostos novos e desconhecidos entre os guardas do palácio. Então ele perguntou a Sewon o que realmente estava acontecendo. Yona ficou incrivelmente aliviada por Hak ainda estar do lado dela. O rei lhe havia dado uma ordem: proteger Yona a todo custo. Quando Hak perguntou onde estava o rei, ele soube que Sewon o havia matado. Furioso, Hak avançou sobre Sewon, exigindo saber por quê. Como alguém que nem sequer queria o trono poderia assassinar um rei que odiava a guerra? Sewon achava que Guka precisava de um governante com força, não bondade. Kisuk sabia o quão perigoso Hak era, então eles fizeram Yona de refém para que Hak se rendesse. Cercado e em menor número, Hak largou sua arma, mas nesse momento uma flecha veio e deu-lhe a chance de escapar com Yona. Minsu foi quem disparou a flecha. Ele se juntou a eles, e Hak pediu para ele cuidar de Yona, enquanto ele ia à frente para lutar. Os três se esconderam, mas não conseguiram encontrar uma saída clara. Minsu teve uma ideia. Como ninguém sabia onde estava sua lealdade, ele vestiu o manto de Yona e correu para fora para servir de isca. Os guardas caíram na armadilha, e enquanto eles perseguiam Minsu, Hak e Yona escaparam. Infelizmente, Minsu foi atingido por flechas e ficou gravemente ferido. Os dois fugiram para a floresta e Sewon enviou homens para encontrá-los. Ele não achava que teriam sucesso, já que Hak conhecia as florestas melhor do que ninguém, mas eles ainda tinham que tentar. Hak deixou Yona descansar naquela noite sob as estrelas. Na manhã seguinte, pessoas em todo o país começaram a notar mudanças. Sewon ainda não tinha recebido nenhuma notícia. Enquanto isso, Hak e Yona decidiram deixar a floresta para trás. Hak sabia que eles poderiam sobreviver em qualquer lugar, desde que Yona estivesse viva. Yona também esperava que Hak nunca a deixasse. Ele a segurou perto para confortá-la e juntos começaram uma jornada. Eles iriam encontrar aliados poderosos e se preparar para um dia reconquistar seu reino. E é assim que a aventura deles começa. Depois de passar vários dias escondidos na floresta densa, Hak começou a notar algo, e Yona estava ficando mais fraca. Ela nunca tinha passado por momentos difíceis antes. Seu corpo não estava acostumado à dor, fome ou exaustão. Há muito tempo, Hak tinha crescido como neto de um respeitado general. Por causa disso, o rei uma vez ofereceu a Hak a chance de se tornar um general algum dia, mas Hak recusou. Ele não gostava da política da realeza, ou de como os nobres sempre apunhalavam uns aos outros pelas costas. Além disso, ele não queria estar perto de Yona. Toda vez que ela estava por perto, Hak sentia que perdia o controle de si mesmo. Naquela época, enquanto Hak tentava se manter afastado dela, Yona de repente correu em direção a ele. Ela estava escondida atrás dele, claramente chateada. Descobriu-se que ela tinha acabado de ser assediada por um cara chamado Tai Juntai, filho do chefe da tribo do fogo. Naquele momento, Hak percebeu que Yona tinha sentimentos por Sewon. Ela achava que era apenas uma paixão não correspondida e nunca contou a ninguém. Depois disso, Hak foi embora e pediu ao avô que o levasse para casa, mas o velho se recusou. Então, Yona encontrou Hak sozinha e pediu desculpas por agir como uma covarde e o aborrecer. Ela até trouxe algumas frutas para fazer as pazes. Enquanto Hak estava por perto, ele ouviu alguns guardas fofocando que o rei estava se segurando para não usar todo o seu poder. Logo depois, ele viu Taejun incomodando Yona novamente. Desta vez, foi longe demais, e Hak teve que intervir. Ele agiu como se ele e Yona fossem realmente próximos apenas para fazer Taejun recuar. Depois disso, Hak decidiu se tornar seu guarda-costas pessoal. Ele disse a todos que era o próximo líder da tribo do vento. Logo, o próprio rei apareceu. Ele apoiou a decisão de Hak e confiou a ele a proteção de Yona. Foi então que Hak começou a perceber que o rei não era fraco de forma alguma. O homem estava até disposto a pegar a espada de Taejun para detê-lo, ferindo sua própria mão para proteger sua filha. Hak lembrou-se da época em que a rainha faleceu. Tanto Yona quanto o rei estavam de coração partido. Mesmo estando magoada, Yona tentou ser forte para estar lá para seu pai. Suvon e Hak também tentaram animá-la brincando na neve, mas exageraram e Yona acabou ficando doente. Ela queria que seu pai a visitasse, mas o médico real disse que o rei estava muito ocupado. Mais tarde, tanto Suvon quanto Hak ficaram doentes também, então o avô de Hak veio ver como eles estavam. Suvon disse que queria ser como o avô de Hak um dia, um grande general. Hak explicou que era apenas um órfão criado por seu avô. Quando o pai de Suvon veio vê-lo, Yona ficou triste por seu pai ainda não ter vindo. As pessoas pensavam que talvez o rei estivesse com medo de pegar a doença, mesmo da própria filha. Mas Hak defendeu o rei, dizendo que apesar de amar sua filha, o país sempre vinha em primeiro lugar para ele. Ao ouvir isso, Yona parou de culpar seu pai. Naquela noite, ela ficou com fome novamente, e Suvon enviou alguém para trazer comida para ela.
O mingau estava horrível, mas então o rei entrou e admitiu que ele mesmo o fez. Ele estava arrependido por não ter vindo antes. Embora o mingau tivesse um gosto ruim, Yona terminou cada mordida porque veio do pai dela. Naquela época, Yona desejava que tanto Hak quanto Suwon sempre ficassem ao seu lado. Mas agora, tudo o que ela tinha eram lembranças dolorosas. O céu que ela uma vez compartilhou com eles agora parecia vazio e distante. Hak podia perceber que Yona não estava apenas fisicamente fraca, seu coração estava se partindo. Ela era como uma sombra de seu antigo eu. Isso fez com que Hak odiasse ainda mais Suwon por destruir a Yona que ele conhecia. Uma noite, Hak encontrou o grampo de cabelo que Suwon havia dado a Yona e decidiu guardá-lo. Quando Yona percebeu que estava faltando, ela o procurou, mas não conseguiu encontrar. Ela tentou se livrar de seus sentimentos por Suwon, mas eles ainda permaneciam com ela. Quando ela entrou na floresta, uma cobra venenosa apareceu. Hak correu e a puxou para fora em segurança. Percebendo o quanto o grampo de cabelo significava para ela, ele o devolveu. Era a única coisa que mantinha seu espírito vivo. Eles continuaram a sobreviver na floresta. Yona viu que Hak tinha sido mordido, mas ele não deu importância, como se não fosse nada. Ela não sabia para onde eles poderiam ir. As aldeias poderiam ter soldados à espera. Então Hak decidiu ir para sua cidade natal. Quando chegaram na vila da Tribo do Vento, as pessoas ficaram surpresas ao ver Hak retornar. Eles não faziam ideia de quem Yona realmente era, e assumiram que ela era sua namorada. Hak pediu para que trouxessem comida para Yona, e verificou onde estava seu avô. Os aldeões disseram a ele que o palácio havia convocado os 5 ex-generais para uma reunião, mas ninguém parecia saber sobre a morte do rei ainda. Ao mesmo tempo, os 5 generais se reuniram. O líder da Tribo do Fogo acusou Hak de matar o rei e sequestrar a princesa. Suwon não culpou Hak, mas também não confessou ter matado o rei. Ele disse que, agora, as tribos precisam ficar juntas para impedir invasões inimigas. Todos os outros concordaram que Suwon deveria se tornar o próximo governante, exceto pelo avô de Hak, que ficou em silêncio, dizendo que não era mais um general. Se quisessem uma opinião, deveriam pedir a Hak. Kisuke avisou o velho que ficar em silêncio poderia ser visto como traição. Ele havia tratado Suwon como seu próprio neto no passado, então agora ele escolheu não falar. Suwon então disse que a coroação ocorreria em 3 dias e o convidou para assistir. Mais tarde naquele dia, foi revelado que o líder da Tribo do Fogo havia secretamente apoiado a ascensão de Suwon ao poder. Eles acreditavam que Hak não reagiria por causa da segurança de Yona. Enquanto isso, começaram a preparar tropas para suprimir a Tribo do Vento. De volta à aldeia, Yona conheceu um menino chamado Yun, que era como um irmão mais novo para Hak. Yun perguntou se Yona e Hak estavam juntos, mas ela disse que eram apenas amigos. Os meninos provocaram Hak por ter sido rejeitado. Hak contou a Yona a história falsa que ele havia espalhado. Ela supostamente era uma empregada do palácio que foi demitida por estragar seu trabalho. Uma mulher mais velha ouviu o boato e decidiu ensinar Yona a trabalhar direito. Ela deu a ela a tarefa de lavar roupa. Mais tarde, Hak ajudou-a, e enquanto trabalhavam, descobriram que o riacho da aldeia havia secado. Hak mandou pessoas verificarem a montante. Nesse momento, seu avô voltou e ficou feliz em ver Yona novamente. Logo depois, um homem chamado Hang voltou ferido. Ele disse que a Tribo do Fogo havia bloqueado o abastecimento de água. O avô de Hak impediu qualquer um de lutar de volta, sabendo que era uma pressão para forçá-lo a apoiar Suwon. Ele já tinha decidido que não deixaria Suwon se tornar rei. Se Hak aparecesse, ele seria chamado de assassino. Naquela noite, Taejun reapareceu, ainda com ciúmes de que Hak tinha atrapalhado antes. Yona estava perdida em pensamentos quando Yun veio chamá-la para o jantar, mas ele desmaiou. Hak e seu avô explicaram que Yun sempre esteve doente e precisava de remédios com frequência. Nesse momento, eles ouviram que um grupo de comerciantes havia sido atacado, o que significava que não viriam suprimentos. Todos sabiam que isso era obra da Tribo do Fogo. Hang se ofereceu para encontrar um médico para Yun, e Hak deu-lhe permissão, dizendo aos aldeões para não causarem problemas. O exército deles era menor e o Tribo do Fogo agora tinha apoio real. Mais tarde, Hak encontrou-se com Yona em particular. Ela se perguntou o que poderia fazer agora. Hak disse a ela para ficar na aldeia e levar uma vida tranquila. Depois, Hak encontrou seu avô e pediu-lhe que aprovasse a coroação de Suwon e recuperasse seu título de general. Hak disse que deixaria a tribo para que eles não fossem alvos. Ele sabia que seria considerado um traidor, mas não se importava. Ele também queria que Yona ficasse e vivesse em paz, mas seu avô recusou. Então, Hak usou seus direitos de líder tribal e ordenou ele mesmo. Naquela noite, Hak visitou o ferreiro, pegou armas e se despediu de velhos amigos. Enquanto isso, Hang voltou com remédios e salvou Yun. No dia seguinte, Yona visitou a caravana que havia sido atacada. Ela percebeu que estava colocando pessoas inocentes em perigo, então fez sua escolha, ela iria partir. Ela foi procurar Hak e descobriu que ele já havia se despedido de Yun. Yun chorou e Yona agradeceu a ele por tudo. Yun percebeu que ela também estava partindo. Ele havia prometido a Hak que cuidaria dela, mas agora ela se foi. No portão da aldeia, Hak se reuniu com seu antigo esquadrão e se despediu. Ele disse para cuidarem de Yona, mas quando ele estava prestes a sair, Yona apareceu e disse que iria com ele. Hak disse para ela ficar e viver uma vida normal, mas ela recusou. Hak disse que não era mais o general dela. Se ela quisesse sua proteção, teria que pagá-lo. Como ela não tinha nada, ele usou isso como desculpa para fazê-la ficar.
Mas então seu avô levantou seu arco pronto para atirar em Hak se ele não parasse de desrespeitar Yona. No final, seu avô aceitou a escolha dela e a deixou ir. Naquela época, Taejun ouviu que alguém havia encontrado a localização de Hak e Yona, e ele saiu para persegui-los. Enquanto tudo isso acontecia, Hak e Yona estavam seguindo o conselho do avô de Hak. Ele havia lhes dito para procurar um velho sacerdote, um homem que uma vez guiou o antigo rei. Mas depois de perder a fé nas escolhas do rei, o sacerdote desapareceu da sociedade e escolheu viver longe das pessoas. A jornada os levou a uma região montanhosa tranquila e acidentada. Era um lugar difícil de se ficar, e Hak avisou que a noite aqui seria congelante e desconfortável. Yona, tentando se manter aquecida, disse que dormiria perto de Hak, mas ele brincou que não podia prometer que ela descansaria muito assim. De repente, Hak ouviu algo. Ele puxou Yona para o lado e disse para ela se esconder, havia inimigos por perto. Um momento depois, eles foram cercados por soldados da unidade de Taejun. Taejun não esperava encontrá-los tão rapidamente neste lugar remoto. Hak, calmo como sempre, disse que já não fazia parte do exército da tribo do vento. Então o que quer que ele tenha feito agora não tem nada a ver com eles. Taejun não se importou, ele disse aos seus homens para atacarem, mas Hak os derrotou com facilidade, derrubando cada soldado que o atacava. Quando os arqueiros começaram a atirar de longe, Hak pegou Yona e fugiu, cortando as flechas que vinham enquanto corriam. Yona perdeu o equilíbrio e tropeçou, e Hak a protegeu com seu próprio corpo, recebendo uma flecha envenenada nas costas. Ainda assim, ele continuou e fugiu com ela. Mais tarde naquela tarde, eles conseguiram despistar os soldados que os perseguiam, mas Hak sabia que ainda não estavam a salvo. Ele disse a Yona para se esconder e decidiu enfrentar os inimigos de frente. Cercado novamente, Hak lutou bravamente, mas o veneno começava a se espalhar por seu corpo. Yona, escondida nas proximidades, viu tudo acontecer. Ela percebeu que a flecha estava envenenada e que Hak estava em sério perigo. A princípio, ela ficou para trás, com medo de estragar tudo, mas então caiu a ficha. Se ela apenas ficasse escondida e deixasse o Hak protegê-la o tempo todo, poderia muito bem ter ficado segura na Vila da Tribo do Vento. Então ela saiu correndo e atacou o arqueiro que havia atirado em Hak. Depois ela ficou cara a cara com Taejun. Ele ofereceu levá-la de volta com ele e até disse que poderiam derrubar Sewon juntos, mas Yona recusou. Se ele já sabia das coisas horríveis que Sewon havia feito, por que continuou apoiando-o? Por que deixou a tribo do vento sofrer? Ela chamou Taejun de hipócrita e disse que nunca iria com ele. Taejun ficou atordoado. Esta não era a princesa fraca que ele se lembrava. Ela estava ousada agora, com seu cabelo vermelho brilhando como fogo. A presença dela estava marcada nele. Hak a repreendeu por sair de novo, mas já era tarde demais. Seu corpo estava desistindo, o veneno estava o dominando e ele mal podia ficar de pé. Ainda assim, ele continuou lutando até ser golpeado por um inimigo e jogado de volta para um penhasco. Ele se segurou na borda, quase caindo. Yona correu para ajudar, mas Taejun a segurou pelo cabelo para impedi-la. Sem hesitar, Yona pegou uma espada e cortou o próprio cabelo para se libertar. Ela correu para salvar Hak com a lâmina na mão. Taejun disse aos seus homens para não machucarem ela, então eles não a impediram. Yona chegou até Hak e tentou levantá-lo, mas ela não tinha força suficiente. Ambos acabaram caindo do penhasco juntos. Taejun ordenou aos seus homens que procurassem no fundo, mas a maioria dos soldados acreditava que não havia como eles terem sobrevivido. Mais tarde naquela noite, Taejun voltou para Sewon e entregou a ele uma mecha do cabelo de Yona que ele conseguiu segurar. Taejun explicou tudo e realmente acreditava que Yona tinha partido para sempre. Originalmente, Kiseok tinha apenas planejado capturar Yona e trazê-la de volta, mas agora as coisas saíram do controle. Taejun implorou para que Sewon o punisse por esse fracasso, mas Sewon simplesmente se afastou e não disse nada. Enquanto isso, na floresta, alguém encontrou Yona e Hak. Nesse momento, chegou o dia da coroação de Sewon. Kiseok anunciou que o avô de Hak e o recém-nomeado general estavam presentes. Sewon queria encontrá-los pessoalmente. Enquanto se preparava, Sewon lembrava dos velhos tempos, quando Hak sempre estaria por perto sempre que ele vinha visitar Yona. Ele admirou a força de Hak e uma vez desejou que Hak servisse como seu guarda pessoal. Na verdade, Hak até brincou que Sewon deveria se casar com Yona e se tornar rei. Mas Sewon sempre hesitou, sabendo que se algum dia subisse ao trono, teria que abrir mão de seu vínculo com Yona e Hak. Agora, ele escolheu o poder acima de tudo. Na cerimônia, Sewon olhou ao redor para os líderes das tribos. A tribo do fogo ainda era leal, mas claramente queria o trono para si. A tribo da terra apenas seguia quem estivesse no comando. A tribo da água estava apenas esperando o momento certo para tomar o poder. E a tribo do vento tinha fortes lutadores treinados pelo avô do Hak. Quem poderia se rebelar um dia? Mas para defender Kuka de ameaças externas, Sewon sabia que precisava unir todas as tribos sob uma única bandeira. O avô de Hak perguntou a Sewon o que ele havia sacrificado para assumir a coroa. Sewon respondeu que traria de volta a força de Kuka e restauraria sua glória, não por bênçãos dos deuses, mas pela força de seu povo, e quem quer que se colocasse em seu caminho, ele os esmagaria. O avô de Hak não conseguia dizer quando Sewon tinha mudado tanto. Enquanto isso, Yona lentamente acordou. Ela estava viva, e um garoto chamado Yun havia sido quem a salvou e a Hak. Yun explicou que Hak tinha se machucado muito enquanto a protegia.
E se a ajuda tivesse chegado mais tarde, ele poderia não ter sobrevivido. Yona logo encontrou outra pessoa, Iksu, o sacerdote que eles estavam procurando. Ele agia de maneira um pouco estranha, então Yona não tinha certeza se deveria dizer a ele quem ela realmente era, mas ele já sabia. E pelo que Yun disse, Yona percebeu que este homem realmente era o sacerdote que o avô de Hak mencionou. Iksu explicou que seu papel era falar as palavras dos deuses para as pessoas, mas Yun achava que era exatamente por isso que ele foi expulso da capital, porque suas mensagens divinas não agradavam à família real. Yona estava curiosa para saber mais. Yun percebeu que ela havia crescido no palácio, mas não sabia nada sobre o mundo exterior. Mais tarde, Hak começou a se mexer, mas Yun disse a Yona que ele ainda estava com febre alta e precisaria de tempo para se curar. Yun não era médico, então ele avisou ela para não esperar muito. Ele também apontou que Yona nunca tinha sequer agradecido a Hak por salvar sua vida. Essa era uma das razões pelas quais Yun não gostava da realeza. Eles tomavam tudo por garantido. Iksu, no entanto, tranquilizou Yona que o deus da morte ainda não tinha vindo por Hak. Mais tarde, Yona perguntou a Iksu por que ele tinha escolhido viver tão longe. Iksu disse que ele apenas seguia com a vida e acreditava que tudo acontecia por uma razão. Naquela noite, Yona agradeceu a Yon por resgatá-la e perguntou sobre seu passado. Yon disse que não era nada especial, apenas alguém que cuidava daquele padre desajeitado. No passado, os sacerdotes eram tratados como mensageiros divinos. Eles podiam iniciar guerras, deter reis e influenciar reinos inteiros. Eles até tinham autoridade para remover governantes se os deuses estivessem descontentes. Por causa disso, a família real os via como perigosos. Foi o pai de Suwon quem exilou Iksu, temendo que ele interferisse no governo do rei. Yeon trouxe Iksu para viver aqui porque Iksu era bondoso demais para o mundo. Ele sempre dava tudo para ajudar os outros, mesmo quando isso o machucava. Foi assim que eles acabaram nesta área remota. Mais tarde naquela noite, Yona percebeu que Hak estava desaparecido. Ela entrou em pânico e correu para a floresta, chamando seu nome até que ele voltasse. Ele tinha acabado de ir buscar sua espada. Yona começou a chorar, chateada por ele não ter contado a ela. Hak, coberto de ferimentos, perguntou a ela se ela choraria tanto se ele morresse. Yona disse a ele para não deixá-la novamente. Quando Hak se aproximou, suas cabeças se chocaram. Yona pensou que ele estava verificando sua temperatura e ofereceu a testa, e Hak apenas seguiu o jogo, sabendo que ela ainda era inocente e apaixonada. Hak também se desculpou pelo fato de ela ter que cortar o cabelo, mas Yona disse que nunca se importou muito com isso de qualquer maneira. Ela não se arrependeu. Ainda assim, Hak percebeu algo que ela não tinha jogado fora, o grampo de cabelo de Suwon. Ela ainda estava segurando-o agora. No dia seguinte, Hak finalmente entendeu onde estavam hospedados, era a casa de Iksu. Mais tarde, Yona foi falar com Iksu. Ele perguntou se ela queria ouvir a vontade dos deuses. O avô de Hak uma vez lhe disse para encontrar este homem para descobrir qual caminho ela deveria seguir na vida. Mas depois de tudo que aconteceu, Yona não se importava mais com o destino, ela só queria uma vida tranquila com Hak. Iksu, no entanto, disse a ela que ela não era feita para a paz. Ele disse que ela era a tempestade que abalaria todo o país. Logo depois, Yeon e Hak apareceram e Iksu começou a recitar uma lenda que havia sido passada de geração em geração. Ele contou a ele sobre uma profecia quando os 4 dragões se reunirem novamente. O verdadeiro rei surgirá. Hak não acreditava muito em mitos, mas a história precisava ser contada. Era assim. Há muito tempo, um poderoso deus dragão desistiu de sua forma divina e se tornou humano. Como o rei dragão carmesim, ele fundou o reino de Kukua. Mas os humanos eventualmente o traíram e tiraram tudo dele. Antes que ele estivesse completamente perdido, 4 espíritos de dragão vieram ao seu lado. Eles queriam destruir toda a humanidade, mas o rei dragão carmesim implorou que perdoassem as pessoas. Então, em vez disso, eles passaram seus poderes para 4 guerreiros humanos para protegê-lo. Um deles tinha garras que podiam rasgar qualquer coisa. Um tinha olhos que viam através de todas as mentiras e ilusões. Um tinha pernas tão fortes que ele podia saltar para o céu, e um tinha um corpo tão resistente quanto aço. Esses 4 guerreiros construíram as fundações das tribos atuais e protegeram o Rei Dragão Escarlate até o dia de sua morte. Após sua morte, eles desapareceram e nunca mais foram vistos novamente. Iksu acreditava que essas 4 linhagens ainda existiam em algum lugar, passadas através do tempo. Ele avisou Yona que ela não podia depender de Hakalana. Não importava o quão forte ele fosse, ele não poderia protegê-la para sempre. Ela precisaria de novos aliados. Seu próximo passo era encontrar as pessoas que carregam sangue de dragão. Mesmo que parecesse um conto antigo, Iksu disse que o fato de Yona ter sobrevivido a tantos perigos provava que sua vida estava ligada a algo muito maior. Os deuses mostraram a ela o caminho. Agora era sua vez de percorrê-lo. Naquela noite, Yona sentou-se sozinha, pensando. Ela segurava o grampo de cabelo que Suwon lhe dera, tentando convencer-se a jogá-lo fora. Mas não importava o quanto ela tentasse, ela não conseguia deixar isso pra lá. Depois, ela encontrou com Hak. Ele perguntou se ela realmente queria perseguir essa história do guerreiro dragão. Yona já tinha tomado sua decisão. Ela queria encontrá-los, mas não queria mais ser um fardo. Ela pediu para Hak ensiná-la a lutar. Hak concordou, mas apenas porque ela estava falando sério. Iksu então fez um pedido. Ele pediu que levassem Yon com eles na jornada. Yon concordou em se juntar e até fez uma roupa nova para Yona. Ele também cortou o cabelo dela mais curto para combinar com sua nova vida. Yona percebeu o quão talentoso ele era. Yon parecia saber de tudo. Ele disse que tinha uma memória afiada e conseguia se lembrar de qualquer coisa depois de lê-la uma vez.
Foi assim que ele aprendeu tanto para poder cuidar de Iksu. Mas Yun deixou uma coisa clara, ele não estava fazendo isso de graça. Ele disse a Yona para mandar a conta para o avô de Hack. Foi quando Yun percebeu algo. O avô de Hack não era apenas um velho, ele era um herói lendário, tão famoso quanto o pai de Suwon. Mas para Yona, ele era apenas um avô gentil que amava crianças. Yun admitiu que seu sonho era colecionar livros de todo o mundo. Mas quando Yona foi falar com Iksu novamente, ela disse a ele que não podia levar Yun junto. Ela se sentiu culpada por separar os dois, já que eram como família. Yun ouviu ela. Mais tarde, ele confrontou Iksu, perguntando por que ele não a impediu. Iksu disse que não queria mais segurar Yun. Ele queria que Yun saísse para o mundo, vivesse sua própria vida e crescesse. Além disso, Iksu tinha certeza de que ele poderia se virar sozinho. Sentindo-se dividido, Yun olhou para um livro de medicina antigo que Iksu tinha trazido para ele. Ele pensou em queimar aquilo, mas não conseguiu. Por volta dessa altura, o Hack apareceu e começou a assar alguns peixes. Yun perguntou a ele por que ele sempre arriscava sua vida por Yona, mas nunca se importava consigo mesmo. Hack disse que ele estava simplesmente protegendo a única pessoa que realmente importava para ele. Mais tarde, Yun foi até a cachoeira e lembrou-se de seu passado. Ele cresceu em uma aldeia pobre da Tribo do Fogo. Todo dia, ele tinha que roubar apenas para sobreviver. Um dia, ele tentou roubar um viajante, mas o homem não tinha nada com ele. Aquele homem acabou por ser o Iksu. Mesmo depois de ser atacado, Iksu foi gentil e amável. Yun se sentiu culpado e deixou-o ficar em sua pequena casa por uma noite. Mais tarde, Yun cuidou dos ferimentos de Iksu, aqueles que ele mesmo causou. Na manhã seguinte, Iksu deu a Yun um batata doce para o café da manhã. Yun logo descobriu que Iksu trocou seus próprios sapatos para consegui-la. Aquele simples ato de bondade o surpreendeu. Iksu disse a ele que nem todo mundo no mundo era egoísta. Ele disse que não visitava a capital com frequência, mas gostava de ajudar as pessoas. Yun não queria nada mais do que ir para a capital, estudar e recomeçar. Iksu prometeu ajudar ele a perseguir esse sonho. Ele também ensinou Yun a fazer sandálias de palha, uma habilidade que Yun mais tarde usou para sobreviver. Eventualmente, Iksu foi embora, mas Yun nunca o esqueceu. Anos depois, eles se reencontraram. Iksu tinha procurado livros para Yun, mas não encontrou nenhum. Ele veio visitar uma última vez antes de desaparecer do mundo, mas Yun não conseguiu deixá-lo ir. Ele decidiu segui-lo, cuidar dele e ficar ao lado dele. A partir daquele dia, eles estavam sempre juntos. Mais tarde, Iksu deu a Yun um par de sandálias de palha que ele mesmo fez. Elas estavam horríveis, mas foi um gesto gentil. Yun, em troca, deu a Iksu um par melhor. Ver Iksu ficar de pé sozinho, mesmo tremendo, fez Yun perceber que Iksu ficaria bem. Então, finalmente, Yun tomou uma decisão. Se Iksu estava bem sozinho, então estava tudo bem para ele ir com Yeona. Não muito tempo depois, o grupo se preparou para viajar. Hack, ao ver toda a bagagem que Yun estava carregando, levantou uma sobrancelha. Yun acenou adeus para Iksu, que prometeu viver bem. Yun prometeu voltar e visitar. Enquanto caminhavam, Hack lentamente começou a aceitar que Yun fazia parte do time agora. Enquanto isso, Suwon havia começado a limpar a corrupção no palácio. Ele descobriu quais nobres eram gananciosos e pediu a Kisuke para lidar com eles. Como o pai de Yeona evitava conflitos, pessoas desonestas se aproveitaram da situação. Suwon pretendia eliminar cada um deles. Mais tarde, ele encontrou um livro sobre o Rei Dragão Carmesim. Ele se lembrou de histórias antigas, mas decidiu que este reino não precisava de algum reino de fantasia. Precisava de ação e resultados. De volta à estrada, Yeona e seu grupo estavam se dirigindo para a fronteira do Império. Oku havia dito a eles que as pessoas que carregavam sangue de dragão frequentemente viviam longe das cidades e eram difíceis de encontrar, mas havia uma tribo escondida que se acreditava proteger sua linhagem. A vila na montanha seria sua primeira parada. Hack ficava ansioso sempre que passavam por estranhos, com medo de que alguém pudesse reconhecer Yeona, mas as chances eram baixas. Yeona também não queria que ele se estressasse tanto, ele ainda não tinha se recuperado totalmente, e ela queria ver o mundo lá fora com seus próprios olhos. Eles pararam em uma pequena vila para descansar e comer. Hack foi comprar suprimentos e disse a Yun e Yeona para correrem se algo acontecesse. Eles concordaram em se encontrar na grande árvore próxima. Hack visitou uma loja de armas e comprou um arco para si mesmo. Ele viu um punhal que poderia servir para Yeona, mas não comprou. Ele ainda acreditava que podia protegê-la sozinho. Enquanto isso, Yeona descobriu que Suwon havia se tornado oficialmente rei. Ela ficou aliviada ao saber que o avô de Hack e a tribo do vento ainda estavam bem. O lojista perguntou se ela queria mais alguma coisa, mas ela já havia se afastado. Yun acabou tendo que pagar e correu atrás dela. Ele a encontrou parecendo perturbada, então eles avistaram soldados da tribo do fogo e rapidamente se esconderam. Hack os encontrou e disse que precisavam sair rápido. Na estrada ouviram rumores. As pessoas diziam que os impostos tinham diminuído desde que Suwon assumiu, mas agora havia tropas da tribo do fogo por toda parte. Yun gostava de viajar por florestas, isso significava menos chance de ser espionado pelas forças governamentais. Yeona pediu a Hack novamente para ensiná-la a lutar. Ele disse que não. Ele perguntou se ela realmente poderia levantar uma arma contra alguém. Yeona disse que não, mas que não queria machucar ninguém. Ela só queria aprender a fugir se as coisas ficassem perigosas.
Então Hak entregou a ela um arco. Ele disse que se ela pudesse apoiá-lo por trás durante as batalhas, se eles não estivessem na estrada, ele a faria disparar 200 flechas todos os dias para treinar. Ele também queria que ela pensasse profundamente sobre por que seu pai nunca a deixara tocar em armas. Yona começou a praticar tentando acertar pássaros e coelhos, mas por uma hora inteira ela não acertou nenhum tiro. Hak mostrou como se faz, mas quando ela perguntou como ele fez, ele não conseguiu realmente explicar. Algumas pessoas simplesmente têm talento natural para isso. Yona pensou que Hak não sabia ensinar, mas na verdade, o maior problema dela era a força. Ela ainda não tinha os músculos para puxar a corda do arco corretamente. Assim que ficasse mais forte, aprenderia mais rápido. Mesmo assim, ela continuou praticando dia e noite, tentando fazer suas flechas voarem retas. Yun percebeu que suas mãos estavam arranhadas e machucadas, mas ela não desistiu. Yun sabia um pouco sobre arco e flecha também, mas nunca tinha usado. Ele acreditava que você não deveria pegar em uma arma a menos que estivesse realmente pronto para tirar uma vida. Lutar sem determinação era muito perigoso. A razão pela qual Hak ainda estava vivo era porque ele nunca hesitou e nunca mostrou misericórdia aos seus inimigos. Na manhã seguinte, o grupo continuou caminhando em direção ao seu destino. No caminho, Yona parou de repente. Ela havia avistado um javali por perto e queria atirar nele. Ela tinha chegado a entender algo importante. Quando você segura uma arma, isso significa que está preparado para tirar algo, talvez até uma vida. O pai dela nunca teria aprovado esse modo de pensar, mas agora ela sabia. Que era necessário para a sobrevivência. Yona mirou e atirou, mas a flecha errou. Hak disse a Yun para seguir em frente e depois voltou para Yona. Ele explicou que ela ainda não tinha a intenção de matar. Ela conseguia acertar alvos, claro, mas não alvos vivos. Para ajudá-la a entender, ele pediu para ela atirar nele, imaginando que ele era seu inimigo. Hak estava confiante de que desviaria de qualquer tiro. Yona tentou. Então, Hak disse, finja que sou Suwon. Esse nome único mudou tudo. Yona lançou outra flecha. Ela raspou de leve no rosto de Hak. Hak percebeu que ela tinha potencial, mas ainda precisava de mais treinamento. Mais do que isso, ele não queria que ela carregasse o peso de tentar protegê-lo. Esse era o trabalho dele. Eles continuaram andando e eventualmente notaram algo estranho. A bolsa de Yun foi abandonada no chão. De repente, vozes misteriosas gritaram para que saíssem. Hak reagiu rapidamente, balançando sua arma para limpar a névoa e revelar os aldeões escondidos na névoa. As pessoas da montanha ficaram surpresas quando viram o cabelo vermelho brilhante de Yona. Eles perguntaram quem ela era. Yona respondeu que estava seguindo a orientação de um sacerdote e procurando os 4 guerreiros dragões. Ao ouvir isso, os moradores revelaram que era a vila dos dragões brancos que guardavam a linhagem do guerreiro dragão branco. Enquanto isso, Yun estava preso em uma gaiola, preocupado que Yona e Hak também tivessem sido capturados. Felizmente, eles não estavam. Uma vez que Yona se apresentou, Yun foi libertado. Hak explicou que a atitude de todos mudou quando viram o cabelo vermelho de Yona. O ancião da aldeia pediu desculpas por tratá-los mal. Hak e Yun notaram que os aldeões eram profundamente respeitosos com a cor do cabelo de Yona. Eles explicaram que o cabelo vermelho parecia exatamente com o que o primeiro dragão branco uma vez jurou proteger. Para eles, Yona poderia ser a pessoa que o dragão branco estava esperando. Hak perguntou se todos na aldeia tinham herdado o poder do dragão, mas a resposta foi não. Apenas uma pessoa em toda a aldeia herdou a habilidade do dragão branco. Aquele guerreiro apareceu, seu braço direito era enorme e poderoso, enquanto o resto de seu corpo era normal. O ancião da aldeia cuidou dele toda a sua vida, mas ele não entendia o propósito de sua força. Ele não tinha ideia de quando a pessoa que ele deveria servir apareceria. Poderia nem acontecer em sua vida. O ancião até disse para ele se casar e passar a linhagem, mas ele não se importou. Nesse momento, o dragão branco sentiu algo estranho. Ele ouviu que estrangeiros estavam na aldeia e pensou que inimigos haviam chegado. Ele correu pronto para atacar, mas parou no meio do caminho quando viu Yona. Seu cabelo vermelho brilhava à luz. Vê-la causou algo profundo dentro dele a mexer. Uma lembrança das palavras de seu pai retornou. Se o descendente do rei dragão carmesim aparecesse, o dragão branco sentiria isso em seu sangue. Ele saberia imediatamente, mesmo sem ser informado. E naquele momento, o dragão branco sentiu isso. Ele não tinha dúvida de que essa garota era a escolhida. Ele se curvou para Yona e a aceitou como sua mestre. Toda a aldeia a seguiu, ajoelhando-se diante dela. Yun percebeu que foi o cabelo vermelho de Yona que causou isso. Isso lembrou eles do rei dragão carmesim. Mas Yona ainda não se via como uma líder. Em seus olhos, ela era apenas alguém quebrada, dependendo dos outros para seguir em frente. Mesmo assim, o dragão branco, cujo sangue confirmou ter feito sua escolha. Ele disse ao ancião que partiria imediatamente para seguir Yona, mas o ancião insistiu em fazer um banquete de despedida primeiro. No banquete, Yun ficou surpreso com a rapidez com que o dragão branco concordou em se juntar a eles. Enquanto isso, Hak fez uma visita privada ao dragão branco, esperando pedir alguns suprimentos. Mas em vez de comida ou equipamento, o dragão branco entregou a Hak uma bolsa de dinheiro e disse que seu trabalho estava concluído. Ele podia voltar para casa agora. Hak não gostou disso. Ele retrucou que um garoto rico e protegido como o dragão branco nunca seria capaz de manter Yona segura. A tensão aumentou entre eles. Quando se encontraram novamente com Yona, os dois ainda estavam discutindo. Hak chamou o dragão branco de inútil. Yona perguntou o que aconteceu e descobriu sobre o dinheiro. Hak não tinha concordado em sair, mas ainda carregava a bolsa.
O dragão branco disse que Hack não era um dos guerreiros dragões, então ele não era necessário, mas Yona imediatamente rejeitou essa ideia. Ela disse que Hack era tão importante para ela quanto qualquer outra pessoa. O dragão branco entendeu errado de novo. Ele pensou que Yona quis dizer que Hack era tão fraco que precisavam de ajuda extra para protegê-lo. Hack revirou os olhos e insultou ele de volta, chamando-o de lagarto branco. Naquela noite, a festa de despedida foi realizada. O ancião, que cuidou dos dragões brancos por gerações, finalmente testemunhou um deles partir para o seu destino. Na manhã seguinte, o dragão branco partiu com o grupo de Yona. Os aldeões assistiram maravilhados. O ancião entregou suprimentos e se despediu. Embora estivesse triste por não poder mais acordar o dragão branco todas as manhãs, mesmo estando envelhecendo, ela prometeu a si mesma que viveria o suficiente para vê-lo retornar. Enquanto o grupo continuava sua jornada, eles ainda não tinham ideia de onde estavam os outros 3 guerreiros dragões, mas o dragão branco, agora oficialmente parte de seu grupo, disse que podia senti-los. Mesmo que ele nunca tivesse conhecido os outros, havia uma conexão através do sangue de dragão. Yona então perguntou qual era seu nome verdadeiro. O dragão branco ficou surpreso por não ter usado seu nome de nascimento há anos. Foi Kijay. A partir daquele momento, o Hack provocou constantemente Kijay, e os dois continuaram se desentendendo. Yona precisou intervir para acabar com as discussões deles. Ela disse a Hack para se comportar e pediu a Kijay para não levar as palavras de Hack a sério. Yona pediu a Kijay para se concentrar e apontar na direção do próximo dragão. Kijay se concentrou e apontou, certo de para onde ir. Orgulhosamente, ele disse que lideraria o caminho e imediatamente caiu em um buraco cheio de centopeias gigantes. Ficou claro que Kijay não estava acostumado com o mundo real. Yona disse para ele ficar atrás do grupo de agora em diante. Assim que Hack e Kijay se retiraram do buraco, ambos sentiram algo por perto. Yun e Yona ficaram escondidos enquanto Hack supôs que poderia ser os soldados da tribo do fogo, mas não era. Era apenas um grupo de bandidos. Nem Hack, nem Kijay se seguraram. Os bandidos achavam que tinham vantagem por causa de seu número, mas estavam errados. Kijay usou o poder do braço de dragão e esmagou os atacantes. Hack também entrou na briga, não querendo ficar para trás. Kijay ativou sua força de dragão, surpreendendo até mesmo Hack. Não querendo ficar atrás, Hack também mostrou suas habilidades. Eles trocavam provocações sarcásticas mesmo durante a batalha. Yona queria ajudar, e Yun deu-lhe conselhos rápidos sobre como atirar. Ela seguiu as instruções dele e disparou uma flecha que atingiu um bandido que se aproximava de Hack. Ela ficou surpresa por ter acertado o tiro e achou as instruções de Yun úteis. Mas quando Yun tentou atirar em um bandido, ele errou completamente. Claramente, ele sabia a teoria, mas não a prática. Eles derrotaram os atacantes, mas a luta teve um preço. Kijay esgotou muita energia de seu braço de dragão. Hack reabriu seu ferimento antigo e desmaiou. Kijay não conseguia acreditar que Hack tinha lutado tanto mesmo estando ferido. Usando a força de seu braço de dragão, ele carregou Hack sozinho. Esse braço lhe dava a força de 10 homens, embora apenas aquele braço fosse poderoso. Seus outros membros eram apenas normais. Kijay começou a entender algo sobre Yona também. Ela enfrentou o perigo de frente. Ela não gritou ou se escondeu, apenas lutou e protegeu Hack. Ela disse que já tinha enfrentado uma noite mais assustadora do que esta e não tinha mais nada a temer. Kijay percebeu que realmente queria segui-la. Naquela noite, Kijay ficou surpreso que o grupo só comeu plantas selvagens. Yona não reclamou, pois a comida do Yun ainda era melhor do que a do Hack. Hack acordou e Yona se ofereceu para alimentá-lo, mas Kijay se voluntariou primeiro. Depois do jantar, Yona perguntou sobre o próximo guerreiro dragão, o Dragão Azul. Kijay explicou que a tribo do Dragão Azul uma vez viveu entre a tribo da Terra. Um dia, eles desapareceram de repente. Mesmo que ninguém os tenha visto há anos, Kijay ainda podia sentir a presença do Dragão Azul. Yun descobriu a localização geral e eles planejaram visitar vilarejos próximos no dia seguinte. Kijay, que tinha vivido uma vida de conforto, ficou horrorizado quando soube que eles dormiriam na floresta novamente. Na manhã seguinte, Kijay parecia totalmente exausto, ele não tinha dormido nada e estava mal se aguentando. Yun, tentando manter o grupo focado, lembrou a todos que precisavam ficar atentos. Eles estavam se aproximando da área da tribo do fogo, então era importante evitar chamar atenção. Mas isso era mais fácil falar do que fazer. Afinal, eles estavam viajando juntos com uma garota de cabelo vermelho flamejante, um cara com um braço de dragão mágico e um ex-comandante do exército. Então, Yun teve uma nova estratégia. Quando chegassem ao próximo grupo de aldeias, Kijay usaria seu senso de dragão para verificar se o dragão azul estava por perto. Se ele não sentisse nada, eles seguiriam em frente imediatamente sem perder tempo. Graças à memória afiada de Hack sobre o terreno, ele ajudou a descartar várias áreas que eram antigos campos militares, locais onde um guerreiro dragão definitivamente não se esconderia. Mesmo com esse atalho, eles passaram o dia inteiro procurando e ainda assim não encontraram nada. Kijay continuava apontando na mesma direção, o que fez todo mundo se perguntar: será que o dragão azul já havia cruzado a fronteira? Naquela noite, Yona parecia exausta, e Yun deu a ela sua bebida herbal especial para ajudá-la a se sentir melhor. Enquanto isso, Kijay se sentia completamente inútil. Ele pensou que havia arrastado todos eles em uma jornada sem sentido e falhado em ajudar a princesa. Ele desejou que o dragão azul pudesse de alguma forma sentir sua presença e vir encontrá-los. Mas então Kijay ouviu algo lá fora. Era Yona, ainda acordada e praticando com seu arco, mesmo após um longo dia. Hack notou Kijay observando e explicou que, embora estivessem lá para protegê-la, ela ainda queria ficar mais forte para não ter que depender deles para sempre.
Na manhã seguinte, Yona perguntou gentilmente a KJ se ele havia conseguido dormir um pouco. Ela sabia que esse tipo de viagem ao ar livre não era algo com o qual ele estivesse acostumado. Aos poucos, KJ começou a perceber que realmente admirava Yona, que ela tinha começado a vê-lo como alguém que realmente importava para ela. Logo em seguida, Yun descobriu algo importante. Havia um espaço em branco no mapa, uma área bem perto da fronteira que ninguém tinha prestado atenção. Parecia um esconderijo esperto, um lugar escolhido de propósito para ficar fora de vista. Quando chegaram, o grupo encontrou uma vila escondida na montanha encostada bem na borda do Império. Os aldeões saíram para inspecioná-los, seus rostos difíceis de ler. KJ confirmou rapidamente que este era o lugar. O dragão azul estava definitivamente aqui, mas as pessoas na aldeia não eram descendentes de dragões. Eles eram apenas uma pequena e pobre tribo, que não tinha muito contato com o mundo exterior. Yona não quis pressioná-los ou fazer muitas perguntas. Ela simplesmente pediu que os deixassem ficar por uma noite para que Hak pudesse descansar e se curar. O ancião da aldeia concordou, mas avisou que o lugar era como um labirinto. Se eles andassem por aí sem ajuda, poderiam facilmente se perder. Quando a Yona perguntou sobre as máscaras que todos usavam, o ancião explicou que era uma tradição. Qualquer um que não fosse casado tinha que usar uma. O grupo foi levado para um lugar tranquilo para ficar, mas o Yun decidiu se aventurar e explorar. Ele queria encontrar o dragão azul sozinho. Todos se separaram para procurar, mas todos os caminhos levavam a becos sem saída. Enquanto caminhava, Yun de repente sentiu que alguém estava observando-o. Ele entrou em pânico e disse a todos que deveriam sair antes de serem pegos. Mas antes que pudessem recuar, Yona notou algo estranho, um túnel secreto escondido nas sombras. Curiosa, ela o seguiu sozinha sem contar aos outros. Enquanto vagava mais fundo, viu um esquilo passar correndo e o perseguiu sem pensar. Foi quando percebeu que estava completamente perdida. As luzes dentro do túnel se apagaram e tudo ficou totalmente escuro. Um homem apareceu na frente dela e se ofereceu para guiá-la para fora. Mas quanto mais eles caminhavam, mais desconfortável Yona se sentia. Seus instintos disseram que algo estava errado, então ela tentou correr. Então, outra figura mascarada apareceu de repente e a resgatou do primeiro homem. Ela reconheceu o esquilo sentado calmamente no ombro dele. Pertencia a esta nova pessoa. Enquanto isso, Hak e os outros estavam freneticamente procurando por Yona. Quando ela foi trazida de volta, KJ imediatamente reconheceu o homem mascarado que a salvou como o dragão azul. Sem uma palavra, o homem se virou e fugiu. Anos atrás, quando o dragão azul nasceu, os aldeões colocaram uma máscara em seu rosto imediatamente. Isso foi porque seu poder vinha dos seus olhos. Qualquer um que olhasse neles podia ficar paralisado. Mas ao invés de respeitá-lo, os aldeões o tratavam como uma maldição. Ele cresceu em completo isolamento. Mesmo o anterior dragão azul que o criou nunca viu seu poder como um dom. Ele acreditava que era um fardo perigoso e advertiu o mais jovem a nunca usá-lo. Ele o treinou na luta de espadas para que pudesse depender de habilidade em vez de magia. Os dois viviam como párias, a aldeia os evitava. E mesmo quando eles defendiam o lugar de forasteiros, ninguém os agradecia. O dragão azul mais velho ficou mais fraco, sua visão estava falhando, enquanto os poderes do mais jovem se tornavam mais fortes. Eventualmente, o mais velho ficou completamente cego, mas de uma maneira estranha, ele se sentiu aliviado. Isso significava que ele poderia finalmente morrer sem ver mais nada e viver como uma pessoa normal antes do fim. Para ajudar seu mentor, o jovem dragão azul amarrou pequenos sinos à sua máscara. Assim, o velho poderia encontrá-lo pelo som, mas não muito tempo depois, o ancião faleceu. Então, um dia, um grande grupo inimigo atacou. O atual dragão azul, lembrando-se dos avisos de seu mestre, ainda escolheu proteger a aldeia. Ele usou seus poderes para afastar os invasores. Apesar de tudo, Yona viu a verdade. Ele não era um monstro, ele era uma alma gentil e bondosa, que viveu sua vida toda sendo tratado como um perigo. Ao mesmo tempo, o próprio dragão azul estava abalado. Quando ele resgatou Yona, algo dentro dele se agitou violentamente, assim como aconteceu com Kijai. O sangue de dragão em seu corpo reagiu no momento em que ele se aproximou dela. Ele não sabia o porquê ou o que significava, mas sabia instintivamente que KJ era o dragão branco, e por algum motivo ele não conseguia negar a atração por Yona. Ainda assim, ele se escondeu. Ele não queria que seus poderes machucassem alguém novamente. De volta com os outros, KJ estava furioso. Ele não podia acreditar que os aldeões haviam levado Yona embora, mas Yun suspeitava que esta vila não era como a cidade natal de KJ. Talvez as pessoas daqui os vissem como forasteiros ou até mesmo ameaças. Ainda assim, Yona não estava desistindo. Ela queria falar com o dragão azul novamente, ela planejava voltar para o túnel. KJ e Yun insistiram em ir com ela. Hak queria que Yona ficasse para trás para sua segurança, mas ela insistiu. Ela disse para ele ficar, dizendo que os aldeões precisavam de alguém forte para cuidar deles caso algo desse errado. Hak cedeu, mas fez ela prometer que voltaria segura. Se ela não voltasse, ele jurou que nunca mais sairia do lado dela, e ficaria tão perto que ela ficaria cansada dele. Ele também pediu a KJ para protegê-la e ficar atento na aldeia. Os aldeões ainda estavam de olho neles, então Hak ficou para trás para garantir que ninguém tentasse algo suspeito. Enquanto Yona, Kijai e Yun se dirigiam para o túnel, Kijai de repente sentiu que alguém o seguia. Ele parou e disse a Yun e Yona para continuarem enquanto ele lidava com isso.
ele confrontou os aldeões e perguntou quais eram suas intenções. Eles disseram a ele que ninguém que entrou no túnel poderia sair. KJ sacou sua arma e avisou que se eles tocassem em Yona, ele não se conteria. Enquanto isso, Yona e Yun já tinham chegado ao local onde o dragão azul estava escondido. Ele os avistou. Quando Yona perguntou-lhe o nome, ele disse que não tinha um. Então ele levantou a espada, avisando-os para ficarem longe. Mas seu pequeno esquilo correu até Yona e agarrou-se a ela felizmente, mesmo sem ter ideia de quem ela realmente era. O dragão azul de repente quis conhecê-la melhor. Yona gentilmente pediu emprestado sua força, mas ele respondeu que qualquer um que quisesse seu poder era seu inimigo. Ela explicou que não queria usá-lo, ela só queria ser sua amiga. Ainda assim, o dragão azul recusou. Ele achava que seu poder era muito perigoso e nunca deveria ser liberado no mundo novamente, então ele afastou Yona. Yona não forçou nada. Ela e Yun saíram em silêncio, mas mesmo enquanto se afastava, ela não pôde deixar de se sentir de coração partido por ele. Ela podia perceber que ele sempre desejou ter um amigo, mas passou a vida fingindo que não precisava de um. Embora respeitasse sua escolha, ainda doía ir embora. Depois de um tempo, Yona encontrou KJ, que estava parado em frente a um grupo de aldeões irritados. Eles estavam tentando alcançá-la porque ela havia descoberto sobre a suposta maldição do dragão azul. Quando ela perguntou por que tratavam o dragão azul como um fardo em vez de uma bênção, eles não tiveram resposta. KJ não teve escolha. Ele se preparou para lutar. De repente, toda a caverna começou a tremer. As paredes e o teto começaram a desmoronar. KJ saltou para proteger Yona. De volta à entrada, Hak percebeu que algo estava errado. Ele correu em direção ao túnel, mas enormes rochas bloqueavam o caminho. Não importava o quanto ele tentasse, ele não conseguia passar. Tudo o que ele podia fazer era cavar, rezar e se arrepender de ter deixado a princesa vir nessa jornada arriscada. Lá dentro, Yona acordou e percebeu que alguns aldeões ainda estavam presos lá com eles. Yun entrou em pânico porque todos estavam presos no subsolo, e o ar logo se esgotaria. KJ usou suas garras de dragão para tentar cavar uma rota de fuga, mas quando os aldeões viram outro dragão, recuaram com medo. Yona perguntou novamente, por que eles veem os poderes do dragão como algo a temer? Os aldeões finalmente explicaram. Nesta aldeia, sempre nascia uma criança com a marca do dragão azul. Mesmo que o escolhido morresse, outra criança nasceria com o mesmo poder. O pensamento aterrorizava os aldeões. Eles viviam com medo constante de que seu próprio filho pudesse ser o próximo. Eles não estavam interessados em usar o poder. Eles queriam selá-lo. Anos atrás, mesmo quando criança pequena, o atual dragão azul havia mostrado quão perigoso era seu poder. Ele o usou para exterminar soldados inimigos. É por isso que os aldeões o trancaram, para impedir que esse poder escapasse para o mundo. O dragão azul de repente deu um passo à frente. Todos pensavam que ele iria puni-los, mas ele não o fez. Sua máscara foi derrubada, revelando um rosto surpreendentemente gentil. Embora seu olhar não fosse perigoso, os aldeões ainda entraram em pânico, com medo de que apenas encontrar seus olhos os congelasse como pedra. Ele silenciosamente colocou sua máscara de volta. Então ele pegou um machado, não para atacar, mas para ajudar a cavar através das rochas. Ele disse a KJ que a seção em que estava trabalhando levaria para fora mais rapidamente. KJ ajudou, Yona se juntou e Yun se virou para os aldeões. Se vocês querem sobreviver, ajudem a cavar. Do outro lado, Hak ainda estava cavando nos escombros quando alguns aldeões chegaram. Eles também estavam tentando resgatar alguém. Hak disse a eles que, uma vez que estivessem fora, lhe deveriam uma explicação. Yona estava ficando cansada. O dragão azul, após uma sugestão de Kidja, gentilmente a carregou para deixá-la descansar. Enquanto caminhavam, Yona percebeu o quão gentil ele realmente era. Ela se abriu para ele e contou sobre seu passado, como tinha vivido toda a sua vida dentro de um palácio, protegida da realidade. Mas agora, depois de ter passado por tanta coisa, ela havia se tornado alguém nova. Suas experiências eram a prova de que ela havia crescido. Sentindo-se inspirada, levantou-se e voltou a cavar. Ao seu lado, o dragão azul pensou em silêncio que talvez, se permanecesse ao lado dela, finalmente pudesse ser livre. Eventualmente, Hak rompeu a parede de pedra pelo lado de fora. No momento em que ele viu Yona, ele correu para ela e a puxou para um abraço apertado, desejando silenciosamente que ela nunca mais enfrentasse esse tipo de perigo. Uma vez fora, Yona perguntou novamente ao dragão azul, "Você virá comigo?" Desta vez ele disse sim. Ele entendeu agora que ir com ela não significava se tornar uma arma, significava encontrar a liberdade e o propósito que ele ansiava. Enquanto se afastavam da aldeia, o cinto amarrado à sua máscara caiu. Ele não o pegou. Era como deixar para trás tudo o que o tinha prendido. Embora ele tivesse se juntado ao grupo, o dragão azul permaneceu quieto e distante. Kidja também estava completamente exausto de usar seus poderes sem parar. Pior, ele disse que não conseguia mais sentir onde estavam os outros guerreiros dragões. Yun perguntou ao dragão azul se ele poderia rastreá-los da mesma forma que Kidja, mas ele não conseguiu. Kidja achou que o dragão azul só precisava de prática e se ofereceu para ensiná-lo. Mas em vez de dizer qualquer coisa, o dragão azul de repente saiu correndo. Acontece que ele só tinha ido ao rio próximo para pegar peixes para Kidja. Ele queria ajudá-lo a se recuperar. Mas quando voltou encharcado do riacho frio, o grupo acendeu uma fogueira para ajudá-lo a se aquecer enquanto Yun grelhava o peixe.
Depois do jantar, o dragão azul surpreendeu a todos. Ele abriu a boca e agradeceu suavemente a Iona. Ainda mais surpreendente, ele a chamou pelo nome. Ninguém tinha feito isso antes. Todos os outros ainda a chamavam de princesa. Então o grupo concordou que era hora de dar um nome verdadeiro ao dragão azul também. Naquela noite, Iona pediu ideias a Yun, mas ele disse que a decisão deveria ser dela. Ela foi quem o libertou daquela vida solitária. Ela não tinha medo dele, nem mesmo quando ele apontou uma lâmina para ela. Isso significava que ela tinha ganhado o direito de nomeá-lo. Yun também confessou algo. Ele costumava odiar nobres como Iona. Ele achava que eles eram egoístas, mimados e inúteis, mas ela havia mudado completamente sua visão. Pela primeira vez, ele disse que queria parar de chamá-la de princesa e começar a usar seu nome. Depois, Iona foi buscar água no riacho e encontrou Haki esperando. Ela pediu a ele para não chamá-la pelo nome. Ela queria que ele fosse a única pessoa a se lembrar dela como a princesa, a filha do rei. Haki concordou. Ele também contou a ela o que passou por sua mente enquanto estava cavando para salvá-la. Ele nunca se sentiu tão desesperado em sua vida. Iona então pediu a Haki para ajudá-la a nomear o dragão azul. Haki disse que o nome deveria refletir a noite, quieta, calma e misteriosa. Enquanto eles olhavam para o luar brilhando no rosto do dragão azul, Iona escolheu o nome Shin. O dragão azul sorriu suavemente. Ele gostou. Mais tarde naquela noite, Shin sussurrou para seu falecido predecessor. Depois de todos esses anos, finalmente recebi um nome. Vou valorizá-lo para sempre. Na manhã seguinte, Iona perguntou a Kija como ele estava. Ele tinha se recuperado um pouco e disse que agora podia sentir onde o dragão verde poderia estar. Então, o grupo partiu naquela direção. Este próximo local estava muito mais próximo da capital. A visão melhorada de Shin acabou sendo uma grande ajuda. De longe, ele podia escanear a estrada e ajudá-los a evitar quaisquer ameaças ou soldados. Kija parecia mais feliz também. Ele tinha feito um novo amigo em Shin. Ao longo do caminho, eles passaram por uma aldeia destruída. O lugar havia sido duramente atingido pela fome. Comida e água potável estavam quase acabando. A maioria dos homens foi forçada a se alistar no exército, deixando para trás os idosos, doentes e fracos para sofrer. As doenças se espalharam rapidamente. Muitos não puderam partir e a maioria estava lentamente morrendo de fome. A nação os abandonou. Para Iona, a situação parecia dolorosamente familiar. Isso lembrou Yun de onde ele havia crescido, abandonado e ignorado, enquanto a tribo do fogo se concentrava apenas em construir poder militar. Eles ajudaram um velho na estrada que murmurou com amargura que o último rei tinha sido terrível. Ele disse que o reino havia desmoronado sob seu governo e é por isso que as tribos estavam dispersas e o povo sofria. Ele apenas esperava que o novo rei fosse melhor. Enquanto o grupo continuava em frente, Iana disse a eles que iria ao banheiro, mas na verdade ela só queria ficar sozinha. Yun admitiu que nem mesmo ele havia admirado o antigo rei. Provavelmente, o mundo sempre se lembrará dele como alguém tolo, um governante que sonhava com a paz em um mundo que só respeitava a força. Mesmo assim, Haki disse que respeitava o rei mais do que qualquer outra pessoa. Mesmo que o mundo tivesse esquecido, Haki não tinha. Agora, tudo o que restava a Iona era o orgulho de ser filha dele. Esse pensamento a fez chorar silenciosamente por perto. O esquilo pequeno de Shin veio e a acariciou gentilmente, tentando animá-la. Naquela noite, Iona levantou-se novamente para praticar arco e flecha. Ela estava determinada a se tornar mais forte o suficiente para proteger as pessoas que amava. Enquanto isso, longe dali, Suwon chegou ao território da tribo da Terra. O líder da tribo estava desanimado. Suas terras estavam secando, os comerciantes haviam parado de visitar e sua força havia enfraquecido ao longo dos anos. Ele culpava o reinado pacífico do rei anterior, que havia encerrado as guerras que antes mantinham seu exército forte. Quando Suwon apareceu, o chefe o cumprimentou com cautela. Ele se lembrou do pai de Suwon, um homem que ele respeitava profundamente. Ele ainda não tinha certeza se Suwon havia herdado alguma de sua grandeza. Suwon trouxe o chefe da tribo do céu com ele. Esses dois líderes eram completamente opostos e imediatamente entraram em confronto no momento em que se encontraram. O líder da tribo da terra notou como Suwon ainda parecia suave, como alguém que nunca havia lutado uma batalha real. Ao contrário de seu pai, Suwon não parecia um guerreiro. Tentando julgar sua força, o chefe decidiu levá-lo para um passeio. Durante isso, ele foi informado que a mina da aldeia havia desabado novamente. O assistente do chefe perguntou discretamente a Suwon por que ele realmente tinha vindo. Certamente ele tinha um motivo. Mas Suwon apenas sorriu e disse que estava lá para passear. O líder da tribo da terra não acreditou. Ele lembrou Suwon de sua promessa anterior de reconstruir o reino. Pelo que ele viu, Suwon não parecia pronto para lidar com esse tipo de carga. Se algum dia achasse que Suwon estava levando o país à ruína, seria o primeiro a se rebelar. Suwon não ficou bravo, ele aceitou o aviso. Mais tarde, notou um estranho santuário de pedra na aldeia e perguntou sobre isso. O chefe disse que era apenas uma crença, nada sério. Ele se desculpou e disse a Suwon para perguntar ao seu servo se precisasse de algo. O servo explicou que o chefe não estava tentando ser desrespeitoso. Ele apenas havia perdido seu senso de propósito. A paz o deixou inquieto e ele não se sentia mais útil. Ele passou anos se preparando para a batalha, apenas para a guerra terminar. Suwon entendeu. O líder da tribo da terra ainda tinha influência e Suwon acabou de elaborar um plano. Logo depois, um dos servos da tribo da terra entrou correndo, dizendo animadamente ao chefe que uma briga estava prestes a começar.
O chefe correu para ver Suwon, pensando que a guerra finalmente havia começado, mas acabou sendo um mal-entendido. Suwon estava apenas planejando uma batalha simulada, parte de um festival que ele queria organizar. Ele convidou os moradores para participar e se divertir. A ideia não agradou aos líderes das tribos da Terra e do Céu. Eles acharam que Suwon estava ignorando os problemas sérios do país apenas para brincar e temiam que ele pudesse acabar sendo ainda pior do que o último rei. Mesmo assim, o festival prosseguiu. O chefe da tribo da Terra ficou irritado com a roupa que Suwon lhe deu. Era rígida e desconfortável, mas como sua esposa a escolheu, ele não teve escolha a não ser usá-la. Ele também descobriu que sua esposa se aproximou de Suwon depois que Suwon elogiou o chá que ela preparou. Quando a multidão se reuniu, o chefe começou a se perguntar se este evento tinha um propósito mais profundo. Suwon explicou as regras da batalha simulada. Era um jogo de estratégia. Cada lutador usava uma tigela na cabeça. Quebrar a tigela de um adversário rendia pontos dependendo de sua classe. Rei, nobre ou plebeu, cada classe tinha limites. O rei podia atacar nobres, mas não plebeus. Nobres podiam atacar plebeus, mas não reis. E plebeus podiam mirar no rei, mas não nos nobres. Se uma tigela de alguém era quebrada, eles estavam fora. Mas se um colega de equipe lhes desse uma substituição, eles podiam voltar ao jogo. O lado que perdesse todas as suas tigelas primeiro perderia. O chefe da tribo da Terra não tinha certeza se Suwon poderia lutar. Claro, ele era amigo do famoso Hak, mas Suwon parecia um esquilo fraco. O chefe da tribo do céu apontou que o chefe da terra sempre subestimava pessoas que não pareciam duras. Quando a batalha começou, Suwon avançou corajosamente para enfrentar o chefe da terra. Depois se virou e fugiu, deixando seus soldados irem primeiro. Ironicamente, esses soldados eram homens da tribo da terra que foram forçados a mudar de lado apenas para completar o time de Suwon. A princípio, eles consideraram perder de propósito, mas isso seria um insulto ao orgulho do chefe. Então decidiram levar a sério e dar o seu melhor. Como o chefe não podia atacar plebeus, ele teve que esperar um de seus nobres entrar em ação. Quando isso aconteceu, outro nobre da equipe de Suwon derrubou-o. Assim que teve permissão para lutar contra nobres, o chefe agiu rapidamente, derrubando adversários um após o outro. Enquanto isso, Suwon estava sendo perseguido por um grupo de plebeus do outro time. O chefe da terra logo acabou enfrentando o chefe da tribo do céu. Como o chefe do céu era nobre, o chefe da terra tinha a vantagem, embora o chefe do céu ainda pudesse se defender enquanto sua tigela não quebrasse. Então, Suwon conseguiu desviar do grupo que o perseguia. Eles acabaram quebrando as tigelas uns dos outros acidentalmente. Ele correu para resgatar seus colegas de equipe caídos, o que deu à sua equipe uma vantagem numérica, mas também facilitou para o inimigo acumular pontos quebrando suas tigelas novamente. O chefe da terra correu em direção a Suwon, mas justo então, uma espada de madeira voou em sua direção. Suwon rapidamente a defletiu, e o chefe percebeu algo: Suwon não era fraco afinal. Ele estava apenas escondendo sua habilidade atrás da sorte. A opinião do chefe sobre Suwon começou a mudar. Ele aprendeu que o vento e a fumaça que dispersaram sua formação não foram aleatórios, fazia parte do plano de Suwon. Os soldados de sua própria tribo que se juntaram a Suwon confirmaram. Suwon havia previsto o tempo e o usou para quebrar a formação deles. O chefe entendeu agora. Suwon escolheu cuidadosamente os soldados mais leais e controláveis para sua equipe e os liderou em uma batalha que ele pretendia perder, tudo enquanto mostrava seu verdadeiro poder. Eventualmente, os soldados da tribo da terra foram derrotados e o chefe ficou sozinho. Olhando para Suwon agora, ele não via mais um esquilo. Ele via um falcão pronto para atacar. Suwon ofereceu ao chefe a chance de continuar lutando, revivendo seus companheiros, mas o chefe recusou. Ele disse que em um campo de batalha real não havia segundas chances. Mesmo que ele estivesse em desvantagem numérica de 1000 para 1, ele continuaria lutando. Ele e Suwon se enfrentaram. Durante o duelo, Suwon tropeçou, dando ao chefe tempo suficiente para quebrar a tigela na cabeça dele e ganhar por pouco. Alguns dias depois, o chefe da tribo da terra ainda não entendia por que Suwon tinha vindo, até que sua esposa lhe contou algo chocante. O chá que ela havia feito agora estava sendo vendido em terras estrangeiras. Comerciantes o tinham levado para o exterior. E agora a demanda era tão alta que não conseguiam acompanhar. Suwon disse a ela para limitar seu fornecimento para torná-lo uma especialidade rara e valiosa da região. Então, um ancião que trabalhava na mina chegou com mais notícias. A mina precisava de mais trabalhadores. As pedras sem valor que costumavam jogar fora foram transformadas em joias, incluindo os acessórios que o chefe usou durante o festival. O chefe finalmente percebeu tudo o que Suwon tinha feito por eles, mas quando ele entendeu, Suwon já tinha partido. O verdadeiro objetivo de Suwon era simples. Ele queria a força da tribo da terra ao seu lado. Se a guerra estourasse, seu forte moral e soldados seriam essenciais. Agora, o chefe não duvidava mais de Suwon. Na verdade, ele acreditava que Suwon tinha ainda mais potencial do que seu lendário pai. Enquanto isso, o grupo de Yona havia chegado a uma cidade portuária, e um acreditava que o Dragão Verde estava em algum lugar próximo. Hak já tinha estado aqui antes, e que já estava se sentindo exausto. Para evitar problemas, Hak se ofereceu para explorar a cidade sozinho. Yona se ofereceu para acompanhá-lo, mas Hak a impediu. Ela não vinha descansando direito ultimamente e precisava dormir. Ele entregou suas armas para Yun e entrou na cidade. A cidade havia mudado, parecia morta e vazia. Alguns soldados brutamontes estavam intimidando os moradores locais. Quando Hak se preparou para entrar, um jovem de cabelo verde juntou-se a ele. Juntos ajudaram uma garota a escapar dos bandidos e depois enfrentaram os soldados, eventualmente perdendo-os nas ruas de trás. De repente, o cara de cabelo verde entregou a garota para Hak e sumiu. Ele tinha um assunto urgente para resolver.
Ele retornou a um navio atracado, onde uma capitã o esperava. Ela já podia perceber que ele tinha se metido em problemas novamente, mas ele também havia sentido a presença dos dragões branco e azul nas proximidades. Naquela noite, Hak voltou ao grupo e eles planejaram ir às compras na cidade no dia seguinte. Mas Shin-Ah e Kijai já haviam percebido a localização do dragão verde. Estava vindo de um navio no porto. Na manhã seguinte, Shin-Ah e Kijai lideraram o grupo em direção ao navio. Mas a presença do dragão verde desapareceu de repente. Isso porque ele já tinha se reunido com Hak mais cedo na cidade. O dragão verde explicou que estava sendo seguido e precisava da ajuda de Hak. Eles foram para uma taverna para conversar. Hak perguntou por que a cidade parecia tão vazia. O dragão verde explicou que um poderoso senhor havia assumido o controle e arruinado o lugar. Agora os cidadãos estavam sofrendo sob seu governo. Como um espírito livre, o dragão verde queria lutar de volta. Mas antes que Hak pudesse explicar isso para Iona, ela e Yun apareceram e ouviram tudo. O dragão verde silenciosamente escapuliu novamente. Hak explicou que o dragão verde havia sentido algo estranho. Estar perto da aura do dragão branco despertava sentimentos conflitantes. Ele sempre odiou a ideia de destino, e não queria estar preso a uma missão de servir alguém. De repente, eles tiveram que fugir dos soldados. No caminho, encontraram a mesma garota que salvaram antes. Ela os levou ao local onde trabalhava. Finalmente, Hak contou ao grupo o que estava acontecendo. A cidade estava sob o controle de um senhor ganancioso. Seus soldados intimidavam pessoas inocentes, queimavam lojas, sequestravam mulheres e exigiam impostos absurdos de qualquer um que tentasse fazer negócios. É por isso que o mercado tinha colapsado completamente. Yona finalmente entendeu por que todos os moradores da cidade usavam sorrisos falsos. Quando Yun perguntou sobre piratas, as meninas disseram que os piratas nunca machucavam os cidadãos comuns. Eles apenas roubavam os navios de abastecimento do senhor. Naquela noite, o dragão verde entrou furtivamente em um dos navios de carga do senhor. Ele descobriu que estava sendo usado para contrabandear drogas ilegais. Então a tripulação pirata apareceu. Eles atacaram o navio. O poder especial do dragão verde, suas pernas, permitiu que ele saltasse incrivelmente alto, o que o tornava um lutador temível. Os piratas rapidamente dominaram o inimigo e incendiaram o navio. O capitão deles tinha uma regra: não matar. Eles só lutavam quando tinham uma vantagem clara. Mais tarde, o capitão percebeu que o dragão verde estava incomumente quieto. Ele admitiu que lutar ao lado de Hak o fez sentir algo diferente. Mesmo que as pessoas soubessem sobre seus poderes, elas não o rejeitaram. Ele valorizava profundamente a tripulação pirata. Ele havia deixado sua aldeia há 13 anos para encontrar liberdade, e essas pessoas se tornaram sua família. O capitão estava agora planejando um ataque completo ao senhor corrupto e precisava de aliados mais poderosos. Ela não queria que mais nenhum de sua equipe ou filhos morresse. Como o dragão verde já havia encontrado Hak, ela pediu-lhe para trazer Hak até ela. O dragão verde concordou, mas sabia que convencer Hak não seria fácil. Afinal, Hak já tinha alguém a quem era leal. E é aqui que o anime de hoje termina. Me diga nos comentários se você quer mais animes assim, confira os outros animes no canal e nos vemos no próximo.